Olá, continuamos com os melhores momentos da TV Sindepress 2014. Vamos rever agora a entrevista do advogado Almir Pazianotto Pinto, que foi ministro do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ele falou sobre o desafio da terceirização. Os conflitos jurídicos em torno da terceirização remontam a 1985, ou a 1975, ou a 1970, quando a terceirização começa a ganhar corpo, sobretudo na iniciativa privada. Eu era ministro do Trabalho em 1986 e apresentei um projeto regulamentando a terceirização. Projeto que caiu no esquecimento porque nós tínhamos planos econômicos, congelamento de salário, congelamento de preços, inflações, taxa de inflação oscilando, subindo, descendo, Assembleia Nacional Constituinte e milhares de greves. Logo, o tema terceirização não se tornou um tema prioritário. Mas, com o passar do tempo, e o número de processos aumentando e a terceirização se expandindo, a terceirização transformou-se num fato relevante e desafiador. Curiosamente, nenhum governo até agora, Fernando Henrique, Collor, Sarney, ninguém cuidou desse assunto. Ninguém, nem o Lula. Então nós vamos ingressar num novo governo, seja de quem for, com essa questão pendente. Nós vamos ter um Congresso Nacional renovado, deputados novos, senadores novos, e um presidente da República, que pode ser reeleito ou não. Podemos ter um novo presidente, o Aécio Neves. Como o governo que posição ele vai tomar diante da terceirização? Isto para nós e para os terceirizados e para as empresas e para o governo é extremamente importante. Nós temos que chegar a alguma conclusão. Há um projeto de lei, o 4.330, que está lá sendo discutido, e resta ao Congresso dizer, olha, aprovo ou não aprovo? Aprovo por essas razões ou não aprovo por essas razões? E o Executivo terá uma grande importância nessa tomada de decisão. Esse tema é prioridade? Eu considero o tema relações do trabalho prioritário, em todas as suas vertentes. De qualquer lado que se examine a questão relativa a relações do trabalho, a questão é prioritária porque a economia gira em torno disso. A economia gira em torno de um sistema produtivo que tem como eixo central as relações de trabalho, o mercado de trabalho. Logo, a meu ver, é absolutamente prioritário que o governo cuide desse assunto. E dentro desse tema, a terceirização adquire um realce especial, tanto assim que o Supremo Tribunal Federal resolveu intervir. Nós temos duas ações no Supremo, em grau de recurso extraordinário, que, no fundo, discutem o seguinte: existe uma divisão jurídica entre atividade fim e atividade meio? Se não existe, a súmula 331 está errada em um dos seus aspectos fundamentais. Se existe, ela está certa. Se não existe, ela está errada. Eu queria perguntar qual é o grande empecilho hoje para a aprovação desse projeto no Congresso? O que isso atribui sendo o grande problema? O lucro. Porque as entidades sindicais que não pertencem ao segmento da terceirização estão muito preocupadas com o deslocamento de trabalhadores. Houve um certo esvaziamento, fruto da terceirização, que por sua vez é decorrência da necessidade de especialização. E com isso, muita gente teme perder a contribuição sindical. Não há, vamos admitir, vamos deixar o cinismo e a hipocrisia de lado.
não há essa preocupação tão acentuada, tão veemente, com o bem-estar ou a garantia do emprego. A preocupação é o imposto sindical. O secretário de Políticas Públicas da UGT, Valdir Vicente de Barros, esteve conosco e falou sobre o sindicalismo e as questões internacionais do trabalho. O sindicalismo internacional Nós, quando falamos na globalização, que é um negócio que o pessoal fala como sendo uma novidade, os sindicatos são globalizados desde a sua fundação. Por exemplo, o sindicato de Israel, a Histadrut, que é a Central Sindical de Israel, ela foi fundada antes do Estado de Israel. E as entidades sindicais, através das centrais sindicais, e antes no Brasil eram as confederações, elas se organizavam em entidades sindicais internacionais. Por exemplo, hoje nós temos duas grandes organizações sindicais internacionais mundiais, que é a Confederação Sindical Internacional, a CSI, e a FSM, que é a Federação Sindical Mundial. Antigamente havia uma tendência ideológica de cada central sindical internacional. A CIOS, que era a antiga social-democrata, a CMT, que era uma entidade ligada à Igreja Católica, e a FSM, que era ligada ao Partido Comunista com sede na União Soviética. Depois passou para ter unidade, ter a sua sede na Tchecoslováquia, e há coisa dos 5 anos passado, as entidades sindicais internacionais resolveram se organizar numa só central e criaram a Confederação Sindical Internacional, que é a CSI hoje, mas já fora de ideologia política, porque com essa mudança, depois da queda do Muro de Berlim, a bipolarização deixou de existir, então hoje as centrais sindicais internacionais não têm mais essa perspectiva ideológica. Mas ainda existe a Federação Sindical Mundial, que é de tendência socialista e comunista. Essa ainda mantém esse digamos assim, uma tendência mesmo, né? Mas o papel das entidades sindicais internacionais é organizar os sindicatos, especialmente na questão das multinacionais. Porque há muita desigualdade nas multinacionais da forma como elas tratam o trabalhador. Na sua origem, por exemplo, digamos, uma entidade, uma empresa sediada nos Estados Unidos, eles têm muito melhores condições de salário e de trabalho do que a mesma empresa sediada no Brasil. Então, o papel que tem as entidades sindicais internacionais é exatamente procurar fazer com que se harmonize o tratamento dessas empresas. Aqui nós tivemos um caso interessante, que foi um caso da Volkswagen, que a Volkswagen, com a greve que teve aqui muito longa, há muitos anos atrás, os trabalhadores foram, através da Central Internacional, à Alemanha e conseguiram convencer a empresa na sua matriz para que resolvesse o problema no Brasil. Houve outra questão da Caterpillar também, que é a fábrica de tratores, que teve uma greve no Brasil, em solidariedade aos trabalhadores da Caterpillar nos Estados Unidos, e as questões foram solucionadas. E além de ter a matriz, normalmente a matriz dessas organizações são em Bruxelas, mas elas têm as regionais. Por exemplo, na nossa região nós temos a Confederação Sindical das Américas, que ela cuida dos problemas sindicais da região. É ligada à internacional, que é a Confederação Sindical Internacional, mas tem uma sede aqui no São Paulo, que ela atinge todas as organizações das Américas. Canadá, Estados Unidos, vai descendo aí até a Argentina. E essas organizações, essa entidade, ela procura discutir as questões mais ou menos regionais. Por exemplo, a questão do trabalho decente é uma campanha que está sendo organizada a nível internacional, mas que as organizações nacionais, através da regional, é que vem impondo essa campanha para que haja trabalho decente. Os trabalhadores não só trabalhem, mas trabalhem em trabalho decente. Agora, há 2 dias atrás, tivemos um evento em frente à Superintendência do Trabalho aqui de São Paulo, e teve em todas as entidades, todas as capitais dos países das Américas, em defesa do trabalho decente. Isso é uma das ações dessas organizações regionais. Gostaram?
O último entrevistado de hoje, o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, Luiz Antônio de Medeiros Neto, que tratou sobre um tema polêmico, os desafios do trabalho e de sua fiscalização. Então, qual é a missão do Ministério do Trabalho? É fiscalizar pelo cumprimento da legislação trabalhista. Nós temos uma grande legislação trabalhista. Em matéria de direito, nós somos perfeitos. Não é? Poucos países se igualam com o Brasil em matéria de direitos trabalhistas, mas na hora de cumprir a lei é uma dificuldade. Então, o Ministério do Trabalho tem que fiscalizar o cumprimento da lei. Não é? Não só o Ministério do Trabalho, para fazer as empresas cumprirem a lei, você tem os sindicatos. Os sindicatos devem atuar no sentido de cumprir a lei, de cumprir os acordos coletivos, as convenções coletivas, e o Ministério do Trabalho, a principal missão dele é fiscalizar o cumprimento das leis trabalhistas. Não é? O Ministério do Trabalho também, nós fazemos mediação dos conflitos para chegarem a um entendimento. Mas o Ministério do Trabalho tem um lado. O lado do Ministério do Trabalho é a maioria, é o lado mais fraco, não é? Que são os trabalhadores. Não é? Então isso fica claro, o Ministério do Trabalho tem um lado. Agora, para fiscalizar, nós temos poucos fiscais. Não é? Isso, inclusive, é um dos grandes desafios. É um grande problema. Nós temos fiscais, são muito poucos. Olha, no estado de São Paulo, eu acho que nós devemos ter aí, por volta, muitos se aposentam, né? Nós temos por volta de 400 fiscais. Para fiscalizar quantas empresas? Milhares de empresas. Nós temos que fiscalizar milhares de empresas. Então, por isso, muitas vezes as pessoas pedem uma fiscalização e a fiscalização não chega na hora porque você já está fazendo outra fiscalização, você tem outra prioridade, teria que tirar fiscais de um lado para colocar no outro, por exemplo. Uma das prioridades nossas são a fiscalização contra a prevenção de acidente de trabalho. Uma máquina que um trabalhador sofreu um acidente, um trabalhador morreu ao operar uma máquina, essa máquina ela tem que ser interditada. Mas nem sempre nós temos gente para ir lá e fazer a interdição na máquina. Teve caso que depois do acidente a máquina ficou 2 meses trabalhando e outros trabalhadores correndo o risco de se acidentar. Uma máquina dessa tem que ser interditada. E nem sempre você tem pessoas, tem fiscais, só o fiscal pode, só o auditor fiscal do Ministério do Trabalho pode interditar uma máquina. Então, o cumprimento da legislação trabalhista, ela se dá também através da fiscalização do Ministério. São tantas questões, olha, por exemplo, o negócio de acidentes de trabalho. Né? Acidente de trabalho é muito alto, acidente de trabalho no Brasil. Nós temos uma fiscalização constante, nós temos normas, tá certo? Mas não dá para fiscalizar todas as empresas, então nós fiscalizamos por segmentos. Então, construção civil, fiscalizar a construção civil. Né? Construção pesada, vamos fiscalizar, viadutos, vamos fiscalizar. Então, a fiscalização da prevenção, fazer prevenção do acidente de trabalho é fundamental para nós. A questão do trabalho infantil, né? Muitos lugares também tem trabalho infantil. Fiscalizar o cumprimento das cotas de pessoas com deficiência. O Brasil tem uma bela lei. As empresas com mais de 100 trabalhadores têm que ter uma cota, há um percentual para as empresas de 100 a 200, são 2%, entendeu? E assim por diante. As empresas com mais de 1.000 têm que ter 5% de pessoal com deficiência física ou outro tipo de deficiência. Então, mas nem todas as empresas querem dar emprego para deficientes. Né? E o deficiente também é gente, o deficiente também é uma pessoa que merece assistência. Então, nós estamos fiscalizando as empresas para o cumprimento das cotas de deficientes. Na próxima semana, assista o último programa dos melhores momentos da TV Sindepres 2014. Desejamos a todos um próspero ano novo e até 2015.